maneira que aquela primeira grande vitória que vocês terão, que é a árvore genealógica, seja complementada, enriquecida e se torne uma história de família. Até breve. A Puglia mudou um pouquinho o formato, desce até aqui, a Calábria saiu dali para vir para cá, mas o Lácio ficou aqui, mas tem muita coisa que ficou, né, que nós herdamos desses povos, já desses povos primitivos. Características físicas, influências na língua, talvez alguma coisa na parte de culinária, né? Então, nós temos uma longa história por trás, né? Alguns períodos dessa história tiveram peculiaridades. Por exemplo, por vários séculos antes de Cristo, os gregos dominaram todo o sul da Bota, todo o sul da atual Itália. Eles tinham uma colônia e chamavam Magna Grécia. Inclusive, o famoso filósofo e protocientista Arquimedes nasceu aqui em Siracusa. Nasceu e faleceu em Siracusa, no período finalzinho da dominação grega, né? No ano que ele faleceu foi o ano em que os romanos conquistaram a Sicília toda. Se avançamos um pouco no tempo até o apogeu do Império Romano, século III depois de Cristo, mais ou menos, nós vemos aqui o formato da península e aqui em preto o território atual, para ter uma ideia. Nós vemos que há uma concentração muito grande, por exemplo, de teatros e anfiteatros, né? Há mais de 110 já detectados e possivelmente ainda havia mais, né? Mostrando que o Império Romano tinha uma presença muito forte, muito espalhada em todo esse território. Se nós avançamos até o século VIII, depois de Cristo, nós vemos já o território da atual Itália dividido em duas grandes áreas de domínio. Aqui em cor-de-rosa, o domínio longobardo e em verde o domínio dos bizantinos. Eram culturas diferentes, tinham tradições diferentes, falavam línguas diferentes, etc. E é mais um exemplo da variedade dessa história italiana. Indo até o iníciozinho do século IX, nós temos a coroação aqui no ano 800 de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, e vejam que boa parte da Península Italiana foi dominada também, fez parte também do Império nessa época. Passados 4 séculos, no século XII, há uma outra presença forte no sul da Itália, que são os normandos. Eles, por um par de séculos, tiveram uma presença muito forte aqui, e deixaram influências, naturalmente, de todos os tipos, inclusive porque os vikings são uma outra linha, vamos dizer assim, de cultura e tudo. Os normandos são descendentes dos vikings que pararam e ficaram um período na França e vieram para essa invasão aqui a partir da França. E veja que aqui também a gente marca a Itália como sarracenos, quer dizer, como árabes. Então, existia uma presença de muitos povos, muitas culturas. A presença dos judeus era significativa também aqui. Então, eu estou construindo com vocês a ideia de como a história da Itália é variada, né? Vejam, no século XIII, na Idade Média, portanto, no plena Idade Média, toda esta área do centro-norte, aqui tinha um estado grande, o estado da Igreja, né? E depois toda esta área aqui é dividida, picotada em dezenas de pequenas unidades políticas, né? Que são principado, ducado, marquesato, enfim, uma infinidade de maneiras de governar, portanto, né? De centros de poder, de cidades que se desenvolvem, né? Tudo isso criando riqueza. Riqueza e riqueza cultural também, né? Um fenômeno interessante que aconteceu
nessa mesma época, ao redor do século XII, foi o encastelamento. O que foi o encastelamento? Foi o processo pelo qual pequenos proprietários locais decidiram construir para habitação e defesa um pequeno castelo, inicialmente em madeira, depois em pedra. Ele foi crescendo, atraindo gente e formou, então, uma série de pequenos burgos ou vilarejos fortificados, que a gente, inclusive, vê hoje claramente na paisagem. E muitos dos imigrantes, inclusive, vieram desses locais. Né? A gente vê, para se ter uma ideia do número deles, esta aqui é a atual província de Siena, que tem mais ou menos uma superfície equivalente à metade da região metropolitana de São Paulo. Só aqui já foram descobertos 277 castelos. Alguns foram arrasados, não existe mais, mas mostra bem a dinâmica dessa época. Né? Lembrando, novamente, que cada um deles tinha um senhor, tinha que era um proprietário, que ele queria mostrar que era melhor que o outro, etc., e cria, então, uma pequena história local. Dentro da mesma linha, vocês verem o retalhamento do território. Notem aqui a região entre o norte da Toscana e a Ligúria, né? Como isso aqui era dividido. É curioso que muitas dessas divisões territoriais se refletem até hoje, né? Na questão das províncias, dos limites de comune, etc. Então, é uma história que persiste. Se nós formos ao final do século XV, nós vemos que a situação já é outra, já são unidades um pouco maiores. Mas se nós compararmos mesmo essas unidades maiores ao longo do tempo, vocês vão ver, depois vocês veem isso com mais calma, né, as modificações. Né? Aqui já sumiu um pedaço, o Estado Pontifício muda de forma ao longo do tempo, etc. E chega num ponto que é muito importante, que é o final do século XVIII, em que esta é a fotografia do mapa da Itália. Veja, aqui também, de novo, naquela região ali ao redor da Ligúria, um retalhamento muito grande do território, né, das propriedades. Por que esta área é importante? Nós vamos ver em seguida. Bom, logo nessa época, no finalzinho do século XVIII, Napoleão começa a invadir a região do Piemonte e a região da Ligúria, e em poucos anos ele domina toda a Península Itálica. Então, a Itália atual, né, o território da Itália atual, passa a fazer parte do Império de Napoleão. O Napoleão não dura muito. Em 1815 ele é derrotado. Quando ele é derrotado, reúne-se em Viena chamado Congresso de Viena, né, que instituiu a restauração. A restauração, o próprio nome já indica, é uma tentativa de restabelecer novamente a mesma divisão que existia, essencialmente a mesma divisão territorial que existia antes. Né? Então, a Itália, repito, o território da atual Itália, ficou dividido essencialmente no reino do Piemonte e Sardenha, o reino da Sardenha, o reino do Piemonte, que incluía esta área em verde aqui e mais a ilha da Sardenha, mais 6 países maiores e alguns menores, que supostamente eram independentes, mas na verdade estavam sendo dominados pela Áustria através da família Habsburgo, ou pela Espanha através da família Bourbon, né? Então eram estados, na verdade, estrangeiros, e um grande estado pontifício que fica aqui no meio também independente. Então, de independente o estado pontifício e o reino da Sardenha, e todos os outros sob domínio de potências estrangeiras. Né? Aqui no sul, o reino das Duas Sicílias era de dominação espanhola. Durante esse período, que foi chamado então de restauração, como dissemos, ocorreu a gestação de um outro período, sim, extremamente importante para a história italiana, que é o Risorgimento. O período, essencialmente entre 1848 e 61,
em que aconteceram uma série de momentos e eventos históricos que levaram à unificação do Reino da Itália, que aconteceu em 17 de março de 1861. Vamos marcar essa data. Como é que isso aconteceu se olharmos no mapa? 1815 a 1858, esta era a configuração do Reino da Sardenha, do Piemonte ou do Piemonte Sardenha. 1859 é anexado militarmente a primeira parte do crescimento do Reino da Sardenha, que é uma parte do Reino Lombardo-Vêneto austríaco, que foi tomado militarmente e anexado, então, ao Reino da Sardenha. 59. 60, a maior parte da bota é dominada militarmente sempre pelo Reino da Sardenha, e em 1861, 17 de março, como dissemos, é criado o Reino da Itália. Não se pode falar em Reino da Itália antes dessa época. Para que ele atinja o mapa que a gente está acostumado a ver hoje, foram ainda feitas duas anexações na época. O reino, aqui a região do Vêneto e do Friuli Veneza Giulia, em 66, 1866 e 1870, naturalmente, o grande objetivo deles, que era Roma e o Lácio. Vieram anexar-se ainda ao território italiano só no século XX, após a Primeira Guerra, o Friuli Veneza Giulia, aqui no norte, e esta pontinha aqui, ao final, 30 anos após a Segunda Guerra, onde aqui está Trieste. Né? Daí completa-se, então, o mapa que nós estamos habituados, atual. O Reino da Itália tinha essa bandeira, sendo que este aqui era o escudo da família real de Savoia, que dominou, e nós precisamos pensar, nesse contexto, com essa informação, no uso de duas palavras aqui, né, da Itália e dos adjetivos Itália, italiano, italianas, etc. O território que está todo marcado aqui foi chamado informalmente como Itália desde a República e o Império Romano, nessas épocas aqui, século V a 4 a.C., 3 a 2 e tal. Então, eles se referiam à Itália como Itália a uma área cada vez maior, de acordo com esse esqueminha aqui. Depois sumiu, mas veja, não foi criado um país chamado Itália na época. Né? Existiu, sim, um efêmero, né, de curta duração, o Reino da Itália, criado por Napoleão, que ele abrangia as atuais regiões da Lombardia, Emília-Romanha e pequenas partes do Vêneto e da Toscana, mas durou menos de 10 anos, 1805 a 14. Com apenas essa exceção, antes de 17 de março de 1861, nunca existiu um país chamado Itália. Então, quando a gente usa a palavra Itália e os seus adjetivos para qualquer data anterior a essa, eles não podem ter sentido político. Então, eles têm um sentido ou geográfico, do tipo assim, a Itália medieval, quer dizer, toda a bota na Idade Média, né? Ou um sentido cultural, por exemplo, o Renascimento italiano, né? Que aconteceu focado em Florença e se desenvolveu pela atual Itália toda. Nós não podemos esquecer que cada um desses países, apesar de eles serem pequenos e terem alguns tido uma duração de poucos anos, inclusive, eram, na verdade, um país. Portanto, tinha uma família que mandava, a principal figura era um rei, um príncipe, um duque, etc. Tinha uma bandeira, cultuava seus próprios heróis, estabelecia suas fronteiras. Enfim, era um país. Isso é interessante a gente ter em mente, né? Era um país diferente, portanto, com a sua história, inclusive. Vocês veem as características aí, que são interessantes, né? Lembrando que alguns desses países tiveram uma história muito longa. A República de Veneza, 11 séculos. O Estado Pontifício, também 11 séculos. A dinastia de Savoia, 9 séculos. Né? O Reino de Nápoles, 5 séculos. Então, foram países consolidados. Né? Isso que nós precisamos lembrar sempre. Foram países consolidados. De tal maneira que, se o seu antepassado que imigrou nasceu na Itália em 1870, por exemplo, os pais dele não nasceram na Itália. Ele nasceu em 1870, os pais nasceram
possivelmente antes de 1850, ao redor de 1850 ou 50 e pouquinho, né? Seguramente antes de 61. Então, eles nasceram em diferentes países, né? No Reino das Duas Sicílias, na região, no Reino Lombardo-Vêneto, num desses estados independentes de Parma, Piacenza, Guastalla, os estados estenses, todos aqui ficavam na região norte ali. Então, lembremos sempre isso, usar a palavra Itália no momento certo. Né? Essa situação, esse histórico é resumido muito bem pela pesquisadora Silvia Moreira, que, no livro dela, menciona a seguinte frase: o processo de unificação da Itália garantiu a presença de um governo centralizado, sem eliminar, porém, as suas características regionalistas essenciais, formadas pelo diversificado caráter cultural de cada região que a compõe. Assim, poder-se-á delinear uma história da Itália, entre aspas, com base na reconstrução e integração de diversas histórias regionais. Ou seja, a Itália tem uma história de muitas Itálias. E os nossos antepassados, quando vieram, cada um trouxe da sua região de origem essa história, na sua cultura, nos seus hábitos alimentares, na sua língua. Né? É interessante, nós vamos trabalhar como história de família, nós temos que levar isso em conta. E a sugestão é que vocês façam uma pesquisa genealógica, né? E para isso tem aqui um bom exemplo de como pode ser feito. Né? Nós publicamos recentemente um e-book, né? Do qual vocês podem obter todas as informações nesse endereço, mas não pare na sua pesquisa genealógica apenas na árvore. Né? Enriqueça essa árvore, complemente, traga mais dados com essas questões históricas. Né? A pesquisa, que nós não tratamos aqui, naturalmente, vocês viram, vocês podem assistir outros vídeos dessa série Imigração Italiana que vão me dar várias indicações, inclusive um específico da Bárbara Ferreira sobre como apresentar essa pesquisa que você vai transformar numa história de família. Trate-se e boa pesquisa e boa história de família para você.